Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje mergulha de um lado diferente. Estou recebendo aqui um velho companheiro, não tão velho assim, né? Até porque ele é novo e eu o conheço de um tempo razoável. Brasília tem sempre grandes encontros. Nós temos um centro de convenções maravilhoso, temos o Parque da Cidade, que tem lá um galpão enorme que apresenta as coisas, e eu o conheci exatamente no momento em que se trazia artesanato do Brasil inteiro. E ele estava numa gôndola enorme da Amazônia, mostrando um produto de lá. Me interessei logo de cara, até porque já vi lá uma foto de uma avestruz. Falei, meu Deus do céu, né? E aí fui conhecê-lo e conhecer o que ele estava propondo naquele momento. E depois disso já fizemos alguns programas, até porque toda vez que ele vem a Brasília, ele vem muitíssimo bem acompanhado. Como hoje, por exemplo, que ele está acompanhado aqui de uma cardiologista, que faz questão de lembrar que, acima de tudo, é clínica geral, né? Ultimamente você não ouve muito médico falando isso. Seja bem-vinda, minha cara doutora Maria Alice Vieira Pereira. Boa tarde a todos, o pessoal da equipe e os nossos telespectadores. Eu estou aqui para falar alguma coisa que seja interessante ao povo em geral. Tá na hora de consultar cardiologista, menina. Tá todo mundo aí batendo o coração meio descompassado com essa história dessa crise danada, né? É tem verdade. gente aí que já tá para ter um infarto. É Agora, verdade. infarto mais complicado ainda, estão alguns aí que tem, como diz o outro, dívida no cartório, né? E com essa história da Lava Jato, então, né? Denunciando meio mundo verdade. aí. Aqueles que achavam que permaneceriam escondidos, descobriram que, biblicamente, nada permanecerá encoberto. É verdade. Viu, doutora? Palavra... A senhora vem do Rio Grande do Sul, né? Venho. Qual é a cidade? Pelotas. Pelotas. Fica a 250 quilômetros de Porto Alegre. E a senhora consegue assistir a gente lá, é? Diariamente eu assisto, aliás, é o único canal que eu assisto na minha casa, é a TV Gênese. Noite e dia. Cada vez que eu tenho a disponibilidade do menor tempo possível, é sempre assistindo a TV Gênese, porque eu acho toda a programação da Gênese muito interessante. Tá ótimo. Obrigado aí. Isso é importante. Aliás, o Rio Grande do Sul está sempre falando com a gente aqui e participando do nosso programa. Agora sim, José Francisco Cardoso é terapeuta acadêmico de ciências biológicas, né? Resolveu estudar para valer, né, Zé? Tem que voltar, tem que voltar. E tem que ser, né, amigo? Quem mergulha numa história dessa e pesquisando tudo sobre a avestruz, acaba cada dia que passa conhecendo um pouquinho mais, não é verdade? Não. É verdade. Eu quero parabenizar seu programa, mais uma vez aqui, a todo o Brasil, Porto Velho, capital de Rondônia, e todos aqueles que estão ligados. Na verdade, a necessidade hoje de voltar para os conhecimentos é para todo mundo. E isso eu faço um apelo aí às pessoas de média idade que volte a estudar. Eu voltei para fazer ciências biológicas porque a pesquisa em si é muito atraente, chama atenção, e para nós, que esse projeto tem ajudado milhares de pessoas em todo o Brasil, para você ter mais capacidade de pesquisa, para você entender um pouco mais, precisa voltar. Realmente. Rapaz, ou busca pesquisar ou simplesmente cai fora. Exato. Né? Eu estava vendo hoje uma nota do Ministério da Saúde, né? Dizendo exatamente o seguinte: o Ministério da Saúde seleciona projetos de plantas medicinais e fitoterápicos. O Ministério está correndo atrás de municípios e estados brasileiros, que alguns já são em termos estaduais, né, que praticam, né, tem suas hortas de fitoterápicos ali, hortas de ervas medicinais. Poxa, o chazinho da vovó sempre fez efeito. Para quem, graças a Deus, teve vovó como eu tive, né? Que só fui conhecer remédio depois dos 20 anos de idade. É verdade. Agora só que está caindo a ficha, né? Da prevenção e tudo mais, não é, doutora? Eu tenho uma particularidade, eu me criei no campo. Então, lá em casa, todo medicamento era baseado em chá. Sempre, né? Sempre. Tudo que o pai e a mãe nos orientava, tá com dodói aqui, chazinho tal, chazinho tal, chazinho tal. Sempre foi assim. Eu não me lembro de ter dito para minha mãe que eu estava com uma dorzinha aqui, eu estava com algo. Era sempre minha vovó, né? Tinha um quintal enorme, né? E ela chamava assim, esse produtinho aqui é bom. É só coloca no lugar e está resolvido. Faz o chazinho, ela mesmo fazia.
E nós temos que voltar a isso, não temos, meu irmão? Né? É preciso valorizar, né? Na verdade, perdeu-se o valor, correndo atrás de tantas outras alternativas de vida, e hoje percebe-se que o nosso corpo, ele assimila melhor produtos naturais, porque não tem os efeitos colaterais. Então, claro que o efeito é mais lento, e nem por isso se dispensa remédios, mas é preciso aliar aos remédios algo natural que o seu corpo capaz de receber isso como um alimento, como uma coisa que muda a qualidade de vida. E a gente tem acompanhado muitos casos de pessoas que tratam desta forma e que buscam essa alternativa de produtos naturais, e agora essa corrida também para produto orgânico, né? Que é produtos que não tem. Até que enfim, também caiu a ficha, né, do brasileiro. Exatamente. De que o produto orgânico é super necessário. Exatamente. Aquela história de que produziu pé de alface, que a folha parece que imexível, né? Não, aquela que tá comidinha do bichinho ali é que é a boa mesmo, né? Se o bicho comeu, pode ter certeza, ele não come agrotóxico. Exatamente. Você já viu falar que bicho morreu porque comeu agrotóxico? Não come, ele morre de inanição, mas não come. Né? No Rio Grande do Sul, vocês ainda tem muito né? A tradicional família gaúcha é impressionante, né? Ela traz os seus resquícios do passado e mantém. Prova está lá no velho chimarrão. É isso mesmo. Sabe, uma coisa extremamente digestiva, que lá em casa sempre houve, a Marcela, na época da Semana Santa. Não, e tem que ser a da Semana Santa, né? Da Semana Santa. Por quê, doutora? Eu não sei dizer. É tradição mesmo, eu não sei dizer. Eu acho que penso que Jesus abençoou, porque foi no domingo de Páscoa, chega na Semana Santa, o pessoal vai para os campos para colher a Marcela. E aquilo é um digestivo de primeiríssima qualidade. Que você não acha nem nesses sachêzinhos que vendem por aí. Você não vê, eu não conheço, né? O que eu aprendi do Rio Grande do Sul, que agora já virou febre por aqui, é o hibisco. Foi uma gaúcha que me apresentou o hibisco há muitos anos atrás. Você nem ouvia falar. Né? A lojinha dela, como gaúcha, sempre tinha. Ela trazia do Rio Grande do Sul. Hoje o hibisco você já compra de toda quanto é maneira por aí. Até o cidadão que faz a feirinha lá perto de casa tem para vender. Eu vou lhe dar uma particularidade interessante. Eu tenho uma casa que tem pátio, tem jardim, e eu tenho 2 cadelinhas. Quando elas adoecem do estômago digestivo, do aparelho digestivo, quando eu vejo, tem uma cadelinha lá comendo, né? Elas vão pasto específico. Sabedoria. Elas vão comer. Exatamente. E é como o senhor disse, animal não come nada que é tóxico. Mas não come mesmo. Ele morre de inanição, mas não come. Aí tem aquele rato lá, que na minha casa não tem, mas eu sei que existe casa que tem um rato que morreu lá envenenado. Cachorrinho não toca. Não pega, nem passa perto. Nem passa perto. Legal, né? Aí você pega uma ave que há registros de mais de 5.000 anos, a avestruz, né? A avestruz é milenar, né? Ela é da época dos dinossauros. Ela vem lá de trás, né? Ela devia ter sido extinta com os dinossauros. E Deus deixou essa bênção, resgatou para nós esse animal pré-histórico. Como é que você chegou nela, hein, José? Na verdade, a avestruz é uma alternativa de criação no campo, na pecuária. Então, eu lutando com uma pequena propriedade e buscando alternativa de melhorar a rentabilidade, achei no avestruz essa possibilidade de carne, couro, pluma, como todo mundo fazia. Só que nessa corrida para o avestruz, muitos desistiram. E eu continuei, e para continuar... Houve aquela pancada daquela... Exatamente, houve um grande problema. Aquela que deu calote em todo mundo aí. E deixou muita gente pobre. Eu esqueci o nome daquela desgraça. Nem é bom falar, mas é um calote que houve. Aquilo foi uma desgraça. E nesse calote eu descobri algo surpreendente que nunca o mundo tinha explorado. Por isso que eu acho assim, eu sempre acho que é presente da natureza, presente de Deus, porque Deus faz maravilhas aonde Ele quer. Ele encontra, ele coloca nas suas mãos. Sabe o que eu acho mais bonito nessa história da avestruz? É que vocês não são donos do negócio e não querem expandir, né? Pelo contrário, eu vejo vocês fomentando para que outros criadores surjam, para que façam a mesma coisa. Não há, né? Não há domínio. Eu penso que o sol que abre para mim, abre para todos. Né? Então Deus é muito bondoso. Nós criamos esse projeto, testamos essa gordura, refinamos, criamos hoje um projeto industrial, o selo CIF, com o maior selo de alimentos que vem da pecuária,
que o Ministério da Agricultura de Rondônia, parabéns, que nos colaborou para fazer com que isso aconteça. E hoje o alimento está aí liberado para o mundo. E esse alimento é particular. Por quê? Porque 4 ômegas, ômega 3, 6, 7, 9, num único alimento. Num único alimento? Num único alimento. Ainda tem vitamina A, vitamina E, vitamina D. É um super alimento. Por isso que alguns relatos, depois, se tiver como a gente vai contar, se quiser, tiver interesse, porque realmente faz a diferença. Doutora, como é que a senhora chegou nesse tal desse óleo, hein? Pois é. É assim, eu cheguei muito cansada do meu trabalho, fechei consultório e eu tenho o hábito de deitar um pouquinho, de relaxar num sofá lá, numa cadeira do papai e liguei a televisão. Eu sempre ligo a Gênesis, aliás, é o único canal que eu assisto na minha casa. E aí era o senhor e mais 2 homens, um eu tive impressão que era o Dr. Rei, Dr. Hollywood. Mas, esteve conosco aqui. Era. O José, toda vez que vem, ele vem muito bem acompanhado. E aí ele, lógico, eu não vou perder Dr. Rei aqui, uma cardiologista aqui, é lógico. Né? Aí era o Dr. Rei e o José Francisco e o senhor. E eu, mas eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada. Eu sou muito elétrica, tudo, né? E eu digo, meu Deus, mas eu... De repente apareceu lá na tela um número. Sim. E eu tomei nota daquele número. Sim. Eu digo, um dia eu vou ligar para esse pessoal, porque eu não estou em condições de raciocinar. Quando eu estou cansada, eu tenho dificuldade de raciocinar. E aí tá bom. Eu ouvi mais um pouquinho, tá. Assisti, aliás, todo o programa. E aí fui dormir. Eu deito muito cedo. Meu pai sempre deitava muito cedo. Eu sou igualzinho ao meu pai. Meu pai morreu há 4 para 5 anos. E... eu deito muito cedo. Sempre que eu posso, eu tenho disponibilidade, eu rapidinho estou na cama, leio, estudo, papá. E nano, né? E aí, daqui uns dias, eu digo, meu Deus, eu tenho que telefonar para ele o número que eu vi. Que coisa, eu falava de um tal de um óleo de avestruz lá, ômega 3, 6, 7, 9. Eu digo, meu Deus, na medicina a gente ouve falar mais do queridinho, né? Que é o ômega 3. Isso. Né? É o tempo todo falando do ômega 3. É, ômega 3, né? ômega 3. Eu digo, meu Deus, eu tenho que aprofundar meus conhecimentos. Eu me acho tão inteligente, tenho que conhecer um pouquinho mais de coisa. Tô rindo, eu sou muito curiosa. Então eu digo, eu sou inteligente. Pesquisadora, né? Sou pesquisadora. Eu digo, eu sou inteligente, tenho que saber disso. Não posso ser muito bobinha. Aí, telefonei para lá, não me identifiquei, eu telefonei como uma Maria qualquer. Sei. E, pois é, tá. E naturalmente que a telefonista não tem orientação de dar o fichário, é claro, né, do óleo de avestruz para ninguém. E eu digo, pois é, não consegui nada. Daqui um pouquinho daqui uns dias eu resolvi telefonar para me identificando. Olha, quem fala aqui, meu nome é Maria Alice Vieira Pereira, eu sou médica cardiologista e mas eu queria maiores informações. E aí a filha, a nutróloga, né? Nutricionista, Luana Cardoso, filhinha. Ela vai aparecer daqui a pouquinho no vídeo. Filhinha, apareceu. Já esteve conosco aqui e ela disse assim, doutora, a senhora tem tempo? Pode me dar um celular? Então tá bom, eu vou dar com uma pessoa mais interessada, que tem maiores condições do que eu de lhe falar disso aí. Eu digo, tá ok, eu estava na rua e daqui um pouco ele me telefonou e... Bom, a verdade é que você acabou chegando lá. Cheguei lá. Bom, há quanto tempo? E experimentou? Claro. Para você mesmo? Claro, para mim, para minhas cadelas, para minha mãe e para uma sobrinha. É mesmo, é? Eu tenho um amigo meu que ele só me liga e fala assim, traz mais um para mim, né? Ele sabe que o seu José manda, né? Um amigo aqui, ele abastece, né? Aí ele leva, ele tem a cachorra dele é enorme. Aí é 2 gotinhas, né? E, então como você usou? Passou tudo, viu? A bichinha ficou forte. E olha que esteve à beira de partir para o andar de cima. Eu tive uma cadelinha... que teve que ir para uma cirurgia porque ela está com câncer numa mama. E ela foi para a cirurgia. No pré-anestésico, ela fez várias paradas respiratórias. Então, foi contraindicada. Mas eu tinha orientado a veterinária e o anestesista lá do veterinário que ela, eventualmente, ela caminhava e ficava ofegante e com a linguinha toda
Cianótica, médico chama cianótico, é quando está roxinha. Sim. E aquilo quer dizer que é deficiência grave. E eu já tinha orientado ela a isso. E tá bem, ela me telefonou, olha, doutora, não foi possível a cirurgia da sua cadelinha e tal. Óleo ômega 3. De avestruz. É o 3, desculpa, é o queridinho, né? Óleo de avestruz. Eu pá na cadelinha, ela é gordinha? Tem 12 quilinhos, então eu dou 6 gotinhas de manhã e 6 de noite. A cadelinha... Seguiu até o ritual, que era metade do peso. Claro. A cadelinha corre pelo pátio inteiro. Olha, e gente, não fica mais coisa, cianótica. É mesmo? É uma coisa inacreditável. Doutora, mas isso aqui não é um remédio. Não, é um complemento nutritivo, né? Porque que todos nós precisamos. Né? Falam muito do ômega 3, que realmente é muito bom, e tanto é que aqui tem, né? Mas quando você se nutre, porque isso é nutrir. Nos falta os ômegas. O que são os ômegas? Os ômegas é aquele ácido graxo essencial. O que quer dizer essencial? É aquele ácido graxo que o nosso organismo precisa, mas não consegue sintetizar através de outro alimento. Tem que ser o dito cujo, né? Nós temos que Vocês ainda estão no Rio Grande do Sul, que é um bocadinho mais frio do que nós. Já foi, pelo menos. Né? Continua sendo. Você possivelmente possa até produzir salmão em alguns pedaços. Não, o senhor sabe que eu andei em todos os supermercados lá de Pelotas, pelo menos. Então é o seguinte, o peixe, para ter os ômegas, né, ele tem que ser de alto mar. E frio, né? Sim, alto mar é frio, né? Eles se alimentam lá das algas, dos plânctons, não sei do que mais. E, então, os peixes que estão sendo vendidos atualmente no comércio são peixes de cativeiro. A maior parte é de cativeiro. Eles se alimentam... Criado a ração. A ração. E ração misturando comida que o peixe jamais comeria. Exatamente. Né? Então esse peixe é fraquíssimo em ômegas. Esse não é o ideal. Então, por exemplo, eu depois que li muito dos 2 meses para cá, que eu só quero ingerir muito ômegas diariamente, eu vi que o salmão que eu comia lá, que eu comprava nos mercados de lá, sardinha, arenque, atum, nada tem ômega, porque é tudo de cativeiro. Cativeiro não tem. Foge do habitat, quer dizer, da alimentação natural que eles tinham e tudo mais. Essa que é a verdade. Agora, o que eu acho bacana é o seguinte, você está sempre disposto a receber gente para conhecer, né? Daqui a pouquinho, por exemplo, eu vou mostrar o Dr. Reite visitando lá, né? Mas antes, coloca aquela primeira, que mostra inclusive umas imagens de avestruz aí, e um encontro de pessoas interessadas, pessoas que fazem a área médica e tudo mais, a área de saúde, buscando informações sobre esse tal óleo de avestruz, que eu fiquei, meu Deus, eu sabia que, né, a ave tem banha, né, mas não óleo, né? Eu não sei que ela tem uma tetinha igual de vaca e que sai a óleo. Mas bote aí, por favor. Vamos ver. Quem cria essa ave talvez não saiba o quanto ela é valiosa em vários aspectos. Mas há também os que a cada dia buscam novas informações e estudam sobre o animal e participam de seminários sobre avestruz Brasil afora. Sempre trocando informações. Foi o que aconteceu em Mirante da Serra, município do interior do estado, conhecido pelo grande rebanho de aves. Aqui, há mais de uma década, muita gente tem feito uso do óleo. E os resultados para a saúde são sempre debatidos em grandes seminários, que reúnem profissionais de várias áreas e, claro, quem acredita no poder do óleo. O empresário José Francisco, que é pioneiro no assunto em Rondônia, diz que os estudos já feitos comprovam a existência de ômegas importantes para o ser humano. É um projeto que nós desenvolvemos para que todas as pessoas que conheçam o óleo de avestruz também pudessem conhecer todas as possibilidades de melhorar a qualidade de vida. Então hoje o nosso seminário traz profissionais da área farmacêutica, profissionais da área nutricional, médicos, psicólogos, todo esse grupo de pessoas fazem palestras mostrando a importância de você se prevenir. Na 9ª edição do seminário, várias palestras foram realizadas para esclarecer a comunidade sobre a importância dos ômegas na alimentação, como forma de prevenção,
A nutricionista Luana Cardoso falou sobre o intestino e os cuidados necessários. Precisa o quê? Diminuir os alimentos industrializados e incluir alimentos saudáveis, alimentos nutritivos. O óleo de avestruz entra justamente aí. Ele é uma opção de alimento saudável, nutritivo, rico em ômegas, que auxilia até mesmo no funcionamento do nosso cérebro, do nosso coração e também promove benefícios na nossa parede intestinal. A homeopata Marlene Alves diz não ter dúvidas sobre a eficácia do óleo. Eu usei o óleo de avestruz em 3 pessoas, comprovada com gordura no fígado. Hoje é um caso sério, é complicado para se curar e usando adequadamente esses óleos de avestruz. Após 3 meses de uso, todos eles fizeram exame novamente e comprovaram. Nenhum deles mais tem gordura no fígado. A lavradora Helena Maria impressionou os participantes com um depoimento que pode ser inexplicável para muita gente. Segundo ela, há 2 anos sofreu um AVC. Os médicos que atenderam disseram que as sequelas seriam graves. Poderia não andar e ainda perder a fala. E usando o óleo eu voltei a ser o que eu era. Voltei a ficar normal, voltei a falar, voltei a andar. Então, para mim foi muito bom. Os benefícios do óleo acabou despertando o interesse de uma professora universitária. Ela está em busca de informações que possa comprovar que muita gente diz que o uso do óleo acaba cicatrizando problemas sérios na pele. Desenvolvendo um artigo que é a cicatrização usando esse óleo induzida em ratos. Então foram queimados 60 ratos e desses 60 ratos queimados, queimaduras de 3º grau, todos foram cicatrizados utilizando o óleo de avestruz puro. Aos que também buscam comprovação quando o assunto é diabetes. A gente vai trabalhar com óleo de avestruz na suplementação do tratamento. Os ratos a gente vai induzir a diabetes, algum grupo vai receber insulina e o óleo e o outro vai receber apenas o óleo. Daí, no caso, a gente vai fazer a comparação do tratamento, o qual é mais benéfico. O farmacêutico, professor e pesquisador Wagner Rodrigues veio de Jequié, na Bahia, para ver de perto os benefícios do óleo do avestruz. Extremamente benéfico pelas pesquisas, pelos artigos publicados, pelos constituintes químicos que o óleo tem em si. Eles dão um potencial muito maior do que a gente imagina para dor, para inflamação, para regeneração tecidual ou celular. São inúmeros benefícios que ainda deverão ser comprovados através de pesquisas. Mas quem está no negócio acredita no poder do óleo e mais, na carne do avestruz também. Mas muita gente já sabe que desse animal quase tudo se aproveita. E com tantos benefícios, ele ainda será alvo de muitos estudos. Um telefonema. Juliana, boa tarde. Boa tarde. Diga, querida. Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar participando aqui com vocês. Pois não. Estou muito feliz de poder compartilhar essa experiência positiva como mãe de autista usando óleo de avestruz Amazon Instrútil. É mesmo, menina? Você utiliza para? Autismo. Para tratamento de autismo, nós utilizamos a família inteira, né? Tudo que você pode imaginar. Só que hoje eu vou contar a experiência sobre o uso do óleo de avestruz para o autismo. O que acontece? A minha mãe curou um problema de artrite e me contou, eu fui pesquisar sobre óleo de avestruz, me interessei muito, falei, vou usar no meu filho. Meu filho, saindo já do espectro do autismo, ele já falava tudo, mas ele ainda apresentava um probleminha na troca de fonemas e na programação motora do som. Aí eu falei, nossa, como que eu vou arrumar isso? Porque o autista muito inflamado, como que ele me faz, né? E eu falei, bom, eu vou dar o óleo de avestruz para ele. No segundo dia do óleo de avestruz, segundo dia de uso, eu percebi uma diferença nele gritante. Caramba. Na linguagem dele. E aí eu fui aumentando, porque eu estava dando as doses convencionais, né? Comecei com a dose baixa, e aí quando eu vi que no segundo dia ele já apresentou uma diferença na linguagem dele, eu fui aumentando. Hoje ele já está usando há 76 dias, estou dando a dose máxima, né, 3 vezes por dia, e quanto mais eu fui aumentando, mais ele foi aprimorando. O que eu percebi? Percebi um aprimoramento na linguagem dele, falando verbos, conjugando verbos, adjetivos, pronomes, palavras difíceis,
E a memória é uma coisa fantástica, mas fantástica, parece um milagre divino. A memória dele começou a voltar ao passado. Poxa vida, hein? Ele lembrou de um fato que aconteceu há 5 anos atrás, quando ele não falava, né? Porque ele começou a falar com 5 anos. Então, hoje ele tem 6, ele lembrou de um fato que aconteceu há 5 anos atrás e que nem eu lembrava. Meu Deus. E isso está acontecendo o tempo todo. Fantástico. Poxa vida. Olha, poxa, são telefonemas como esse que valem a pena, né? Até porque às vezes há uma forçação de barra, a pessoa acha, não, está fazendo propaganda, né? Não, a gente está vendendo um produto ou falando de um produto, mais do que isso. É natural, gente. Poxa vida, esse Brasil teve uma experiência terrível com a avestruz há algum tempo atrás, daqueles gaiatos aqui que passaram a perna naqueles que apostaram no avestruz. Se tivessem continuado, estariam bilionários hoje, porque o mundo inteiro quer comprar carne de avestruz, a banha de avestruz, o óleo da avestruz, e não tem em quantidade suficiente. Tem um criador no Ceará, fizeram contato com ele, isso um amigo me contando. Ele não dá conta de abastecer aqueles que já estão cadastrados lá para ele abastecer, doutora. Que brincadeira. Né? Tá faltando o quê? Mais gente criar coragem e ser criador. Esquecer aquela porcaria que aconteceu lá atrás e acreditar que numa pequena propriedade você pode fazer como o José está fazendo. É verdade. E ver a diferença. Né? Eu vou fazer um programa agora nos próximos dias sobre autismo, vou até citar isso, né? Porque, poxa vida, deve ter gravado, eu vou colocar essa gravação no dia do autismo aqui, porque uma mãe não vai perder tempo de ligar pra gente para falar um negócio desse, claro se não tiver acontecido uma coisa diferente. Claro que não. A senhora, como médica, indicaria isso também, doutor? Absolutamente. Absolutamente. Porque o que eu estudei? Eu tenho estudado muito mesmo a respeito dos ácidos graxos. Então, os ácidos graxos são essenciais à nossa vida. E é assim, cada célula do nosso organismo, vamos supor que isso aqui seja uma célula. Uhum. Cada célula do nosso organismo tem em sua volta uma camada lipídica, como a gente chama. Aquela camada lipídica é para proteger a célula. Protetora mesmo. Protetora. É uma camada de ácidos graxos. E quem compõe essa camada na volta de cada célula são os ácidos graxos, principalmente os ômegas. E na falta dos ômegas, o que acontece? Essa célula fica vulnerável. Como, por exemplo, uma pessoa com AIDS, ela baixa a imunidade. Ela baixou a imunidade de um modo geral. Então, todas as células dela... O organismo não reage mais. O organismo não reage por quê? Porque não tem aquela camada protetora e que impede que a célula adoeça. Puxa vida. Então, por exemplo, aproveitando o gancho já de falar de AIDS, eu tenho uma paciente cardiopata que consulta comigo mensalmente. E sempre vai comigo um filho dela que tem problemas com sexo. Ele é portador de HIV. Certo. E ultimamente ele não tem mais acompanhado ela a visita, a médica. Quer dizer, ela vai sem o filho. Certo. E ela mora sozinha com o filho. E ela não vai, vai sozinha. Eu digo, o que tem acontecido com o Lulu? E ela disse assim, o Lulu, doutora, ele parece que desistiu de viver. Ele agora só vive encerrado dentro do quarto dele, não sai nem de manhã, ele não sai mais do quarto dele. Deus. Ele só sai para as necessidades fisiológicas. Uhum. Não quer mais comer. Eu digo, olha, então eu tenho uma oferta para a senhora. Deu óleo para ele. Sim. E a senhora vai começar a dar, quantos quilos ele está? Tantos. Então a senhora vai me dar tantos gotas, tantos quilos. Vai me dividir em 3 vezes. Aí, primeiro dia, eu sempre fico no telefone, todos os meus pacientes. Uhum. Eu estou sempre ligando atrás deles, para saber como é que estão, como é que não estão. Ah, como é que está? Ah, doutora, nada, tá. No outro dia, ah, doutora, hoje ele levantou de manhã. Uhum. Depois da manhã, doutora, ele já levantou de manhã, almoçou, assistiu e levantou à tarde de novo. Opa! Ele tem hábitos de fazer para ela, porque ela é vovozinha, fazer as compras do mercadinho e do açougue. Então, doutora, hoje ele foi no açougue, comprou a carne para mim.
Melhorou. Depois da manhã ele já foi no açougue, comprou já foi no açougue, comprou a carne, foi no mercadinho, comprou a comida que tinha para comer e voltou para casa. Quando foi no final de semana, antes de 10 dias, e o fulaninho? Ah, doutor, ele foi passear no shopping com a prima. Opa! Para quem estava sempre na cama. Na sequência, levantado, antes de ontem, antes de ir para cá, eu telefonei para ele. Como é que está? Doutora, antes que a senhora me pergunte qualquer coisa, já vou lhe avisar. Eu fui no mercado, eu fui no açougue, eu fiz toda a comida e eu lavei toda a casa para minha mãe. Olha, graças a Deus. Eu acho que mais do que isso, seria chover no molhado, né? Maravilha. Mas tem mais coisa. A pergunta direta é o seguinte, qual é o óleo que a senhora usa? Mesmo, né? O óleo de avestruz. Por quê? Porque nele Você não usa esses óleos de soja, esses óleos de garrafinha, não? Eu, de modo geral, também não como quase em casa, mas quando eu como em casa, eu separo muito. O que eu como na rua, eu separo muito. Eles estão condenando mesmo, né? Dizendo, estão não condenando, pode, sim. É. A princípio, eu acho que o óleo de avestruz não tem erro, por causa disso que eu falei inicialmente. Ele completa a célula do nosso, restaura a célula do nosso organismo. Então, se ele tem a capacidade de restaurar a minha célula boa, quer dizer, ele não vai nem restaurar a célula boa, ele vai me fortificar a célula boa. No momento que eu me fortifiquei da célula boa, a célula ruim cai para o chão. Então, eu não abandono hoje o óleo de avestruz. Inclusive, eu, particularmente, Maria Alice Vieira Pereira, cardiologista, com arritmia cardíaca de longos anos. Já fiz cateterismo cardíaco, já fiz ecocardiograma, já fiz tudo quanto foi exame necessário para descobrir a causa da minha arritmia cardíaca. Já usei dos melhores arrítmicos para melhorar minha arritmia cardíaca, eu nunca consegui. Eu sempre tinha medo, porque de vez em quando disparava assim. Eu nem comentava com ninguém, porque eu me tratava, eu sou cardiologista, me tratava mesmo. Quando eu passei a usar o óleo de avestruz. É mesmo, doutor? É verdade. Quando eu comecei a usar óleo, eu não me dei conta, sabe? Quando as coisas ruins desaparecem da vida da gente, a gente não se dá conta, né? É verdade. Eu não me dei conta. Aí, de noite, eu lendo assim a respeito, de novo reli sobre a arritmia cardíaca. Eu digo, mas e cadê aquela arritmia que eu tinha? Não tem mais. Pois. De longos anos, há 30 anos, não é de 5 dias, há 30 anos. Sempre usei. Eu, como cardiologista, uso o que há de melhor de medicação. Os laboratórios, a indústria farmacêutica fornece para nós sempre o que há de melhor. Então, eu sempre usei o que havia de melhor. Nunca desapareceu. Quando eu passei a usar óleo de avestruz, eu me dei conta. Vem cá. E a arritmia? Gente, diga, José. Eu até queria ajudar a responder a pergunta do nosso amigo, porque todos os óleos são bons. O problema é que eu uso em excesso. Estados Unidos ensinou a comer esses sanduíches, esses produtos pré-fabricados, e hoje a gente ganhou esse mundo de comer muita gorduras. Eu tenho um médico amigo meu falou o seguinte, ele pegava o óleo de soja, não adiantava ele indicar, ele é pediatra. Então chegava a criança desnutridinha e tudo mais, ele falou assim, eu mando botar 2, 3 vezes ao dia uma colherinha pequenininha de óleo de soja. Mas, como diz o outro, que não foi aquecido, quer dizer, direto da garrafa e dá. Porque se eu falar para tomar o azeite, é caro, a mãe não tem dinheiro para comprar o óleo de soja, imagina o azeite que custa 4, 5 vezes mais, um bom azeite 10 vezes mais. É verdade. Né, no mínimo. Então, ele fazia, e funcionava. Ele fazia, o grande drama é o seguinte, quando você aquece qualquer um desses óleos, adeus. Pois é. Aí ele oxida e aí o que era bom virou veneno. Aí que tá, o óleo de soja com 70 graus ele quebra as propriedades. O óleo de avestruz, ele chega com a 110 graus, mais ou menos, e não perde propriedades nenhuma. Então ele é resistente, ele é capaz de fritar um ovo na verdade, sem perda. Ele é uma banha, né? Ele é uma banha. A banha de porco também aquecida não perde. Ela aguenta mais. Mesmo? Por quê? Né? E a Você banha do de Rio Grande do porco... Sul sabe que usa isso lá demais. E a banha de porco está com 20%, 22% de ômega 6. verdade. O ômega 6 está equilibrado nesse percentual. O problema é um óleo de soja que tem 70% de ômega 6. Por isso que é condenado o óleo de soja, óleo de girassol, etc., pelo seu alto nível de ômega 6, que é excesso. Dr. Zerbini falou nesse ouvidinho aqui, só que ele tinha 20 e poucos anos de idade na época. Eu tive a santa felicidade de entrevistar o Dr. Zerbini umas duas ou 3 vezes.
né? Ele vinha muito a Brasília e a gente não perdia a santa oportunidade. Ele dizia que o grande golpe que nós levamos no Brasil foi ter abandonado a banha de porco e caído na história de utilizar o óleo engarrafado. Naquele tempo era enlatado, não era nem engarrafado, né? Não tinha o petzinho, né? Ele dizia, eles, como diz o outro, contaram uma história falsa e nos obrigaram a abandonar aquilo que não produzia tantos problemas e nos indicaram os óleos que acabaram, como diz o outro, quase que matando uma geração inteira. Eles precisavam de prensar, vender o óleo pra gente, para usar o farelo de soja para as vacas lá na Holanda. Mas é verdade, vender a farelo de soja exatamente. Pra lá. E aí, para poder baratear e ter mais lucro, Verdade, Zé. fizeram uma grande propaganda para usar o óleo de soja, dizendo que a gordura de porco era falsa. Pagaram para isso e hoje nós estamos pagando o preço com problemas cardíacos exatamente por causa disso. Dia desses eu estava assistindo o programa da Eliana, né? Depois da pestaninha da tarde, acordei, o pessoal lá em casa estava assistindo, aí estava lá Dr. Rei. Aí a Eliana, o que você come? Que não sei o que, eu estava na casa dele, se eu não me engano, né? Aí ele foi pro liquidificador, bom, isso aqui, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Aí ele pegou o negocinho e falou assim, e agora vem o principal. E ele não contou gota não, ele espremeu, né? E, meu Deus do céu, bota o Dr. Rei aí, por favor. Doutor Way, doutor, o que o senhor achou de conhecer aqui em Mirante da Serra essa única e primeira indústria de óleo de avestruz relacionado ao alimento? Como é que foi para você conhecer tudo isso? O Francisco, o dono, né, e sua família, não só eles são super cultos na área da ciência, desses pássaros, e na biologia da doença, e tratamento da patologia, mas ele é muito organizado. Notei na minha vida que as pessoas, organizações que sobressaem, que têm êxito, são aquelas que são organizadas. Ele é organizada ao ponto de loucura. Tudo é super limpo, tudo é super organizado, tudo é estudado, pesquisado. Então é uma fazenda que é realmente um exemplo para outras fazendas em todo o mundo e é a única no mundo. E o produto é muito importante para a saúde, especialmente hoje em dia, quando a nossa sociedade está envenenada com comidas industrializadas. A gente fica feliz de saber que geralmente essas novidades, essas pesquisas que são feitas acontecem em cidades praticamente de primeiro mundo. E desta vez saiu de uma cidadezinha tão pequena com menos de 40 mil habitantes. Bom, muitas vezes na vida ótimas coisas saem de lugares pequenos, né? Como Jesus saiu de Nazaré, por exemplo, uma cidade super pequena. Então, o que ele fez aqui é muito, muito bem feito, muito baseado na ciência, mas tem um espírito bom também. A fazenda inteirinha tem uma certa energia boa. Então, eu acho que vai daqui, como o profeta Daniel falou, vai rolar das montanhas para o resto do mundo. Eu acho que vai rolar da Rondônia, Amazônia para o resto do mundo, que é uma ideia muito, muito inovadora, cuja hora chegou. O que você achou da ave, do avestruz, já que você conheceu, colocou o pé no barro e seguiu aqui pela fazenda para conhecer as aves? Não, eu opero na África, né? Então eu já conheço esse animal, o avestruz. E quando eu estou na África, eu só como a carne de avestruz, porque o ômega 3 é muito alto, né? Que é ótimo para controlar várias doenças inflamatórias. O ômega 7 é muito bom em abaixar o açúcar, né? Todo mundo hoje em dia é pré-diabético. O 9, o ômega 9 é muito bom para os hormônios, né? Nós temos um mundo que as mulheres não têm libido e metade dos homens nem funcionam mais. Então, esses ômegas são mais altos no avestruz. Então, eu estou muito acostumado com o animal. Na África, né? Eu opero em Moçambique, eu opero em KwaZulu-Natal, África do Sul. Mas é bom ver esse animal aqui no Brasil, porque é um meio ambiente biológico perfeito para esse animal. E as pequenas áreas que talvez não seja perfeito, ele muda. Por exemplo, a umidade aqui é um pouquinho alta demais, então o Francisco controla a umidade com as suas máquinas científicas, né? Então, eu acho que é um grande exemplo. Eu acho que vai ser uma das indústrias
mais importantes dessa área. A saída lá foi antes dele estar aqui conosco ou foi depois que ele esteve aqui com a gente? Foi antes dele vir aqui, ele esteve lá fazendo um seminário e quis conhecer. E aí os repórteres fez perguntas totalmente assim, aleatória, né? Surgiu perguntas. Assim. O repórter não tem que saber absolutamente nada. Eu às vezes faço cada pergunta burra aqui, como diz. Mas você tem que fazer a pergunta, não é mesmo, né? Ora, eu não sei de nada, como diz o outro. Tem que fazer a pergunta. E é o que ele disse. Quando ele vai à África, ele tem um trabalho magnânimo na África, ele come a carne de avestruz e tudo mais. Doutora, algumas pessoas entraram em contato pelo Facebook, né? Diário Brasil TV Gente, lembrando que a senhora faz um trabalho junto a pessoas portadoras de câncer. Sim. Que trabalho é esse lá? É em Pelotas mesmo? É em Pelotas mesmo. Eu trabalho como clínica geral de um trabalho de referência na Zona Sul do Rio Grande do Sul em tratamento de câncer. Eu trabalho como clínica geral, eu não sou oncologista. Certo. Então eu trato, digamos assim, a intercorrência que o paciente por eventualidade tenha durante o tratamento de oncologia. Não deve ser pouca, né? Radioterapia, quimioterapia e outras muito paciente e muito paciente com baixíssima resistência, né? A gente vê isso no dia a dia. É muito séria a quantidade de câncer que existe. E eu chego à conclusão que a quantidade de câncer que existe seja exatamente por déficit nutritivo. Né? Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Eu penso exatamente. Alimentar-se mal levaria a um câncer? Alimentar-se mal, psicologicamente conduzir-se de forma errônea, tipo casamento mal sucedido, presença de Deus na vida das pessoas, em primeiro lugar, né? Porque onde Deus nos abraça, ninguém toca a mão em nós, né? Então, eu acho que o câncer está ligado a esses tipos de fatores, de falta de Deus, de falta de alimentos adequados, de fatores de estresse, tanto econômico quanto emocional. Tem muita coisa emocionalmente que perturba as pessoas, né? O que eu estou vendo é o seguinte, está uma verdadeira fartura na vida de todos nós. Está fartando tudo, né? Exatamente, está fartando tudo. Eu estava vendo um trabalho, achei maravilhoso isso, até porque eu estava pesquisando, eu fiz meus exames agora, meio que recentemente. Sim. E para variar, né, tá melhorzinho. Né? No primeiro deu vitamina D nenhuma. Essa já deu 20 e pouquinho. Quer dizer, já estaria, pelo menos lá indicado pelo laboratório, estaria encostado no mínimo desejável. Já melhorou. De 30. Mas eu estava olhando a USP fazendo com seus próprios funcionários. Para não dizer que fica, né? Não. Pegou 603 funcionários lá de dentro da USP. De 18 a 90 anos de idade e fizeram a pesquisa lá e tal, não sei o que, foram ver. 77% deles tinha altíssimo grau de falta de vitamina D. E aí? E aí? O brasileiro parece que está fartando tudo mesmo. Porque as pessoas vivem enclausuradas, né? Ou dentro de um consultório, ou dentro de um ambiente de televisão. Não ou toma dentro dois dedinhos de sol, né? Não tomam nada de sol, né? Nada de sol. Então, isso é fator básico para a gente, é a tal de tomar sol. E o pior é que ainda agora mandam sair no sol e ainda passar o protetor. Aí é que você não tomou ainda, sol nenhum. Pior né? ainda, pior ainda. Nessa mesma matéria da USP é aqui de Brasília. Sim. Eu estava indicando lá, de 5 a 10 minutos de sol garantem cerca de 3 mil unidades. Né? Só que o seguinte, doutor, sem grandes quantidades. Para deixar braços e pernas... Tem que estar botar um maiozinho e vai lá, como você está na calçada lá descoberto, e esparrama, não é mesmo? 5 minutinhos. Todo dia seriam necessários. Assim como fazem com o bebê antes das 10 da manhã, 8h30, 9h. Isso mesmo. É o engarrafamento. Eu moro num prédio de muitos andares. É o engarrafamento de carrinho de papais e mamães e babás descendo, né? Para dar o solzinho da manhã nas criancinhas. É básico. Necessário, né? Necessário, é básico. Mas é básico não só para os nenês, para todos nós, até para a gestante é necessário, para todos, em todas as nossas faixas etárias, porque pega tudo quanto é tipo de malefício, a falta de vitamina D também.
né? Uma Amazônia enorme. Que também tem vitamina D. Né? A Amazônia, gente, tem mais de 100 mil ONGs lá dentro. Sabe fazendo o quê? Descobrindo a plantinha que é boa para isso, a plantinha que é boa para aquilo. E você sabe o que eles fazem com essa plantinha? Leva embora. Leva tudo para fora. Aí não é à toa que de vez em sempre aparece um produto brasileiro com um registro lá de fora, né? Impressionante isso, né? O que nós devemos ter de coisa boa ali, além da avestruz, né, Manoel? É muito rica. É por isso que eu parabenizo o seu programa, um programa educativo, informativo. É verdade. E nós, assim, colocamos à disposição esse óleo para quem quiser conhecer e saber mais informações. Mas é importante que você, no seu estado, procura entender esse projeto de vida, que é melhorar a qualidade da sua alimentação. Diminuir a bebida alcoólica, fazer exercício, claro, diminuir esses óleos fortes e criar um novo padrão de vida. A pesquisa diz que vai aumentar até daqui 15 anos o câncer, a depressão e o diabetes vão explodir. E eu tenho que fazer alguma coisa. A minha empresa está desenvolvendo em vários estados brasileiros e você pode convidar a nossa empresa para ir aí. Nós temos um grupo de profissionais que trabalha fazendo palestras sobre saúde preventiva. E nós temos, inclusive, um psicólogo no grupo, que um dia, eu se quer que venha acompanhado, eu vou trazê-lo. E ele fala muito dessa questão da depressão. Hoje, o excesso de trabalho, o alimento errado... A doença do milênio, mano. A doença do milênio. É, doutora? A pessoa fica com depressão e toda a família adoece com o problema daquela pessoa. Você acha que aquele garoto que está com AIDS lá, que a doutora citou aqui, eu sei que a AIDS em si deixou para baixo. Mas a depressão que deve ter caído em cima dele deve ter sido 10 vezes. 15 da consultas. Família toda. 15 consultas que o psicólogo fez numa pequena cidade, 11 apresentaram problemas depressivos. Ou seja, está iniciando um sistema de depressão. Não, já cantaram isso. No final do século passado já diziam que o milênio que nós iríamos iniciar seria o milênio da depressão. Então, eu acho que... eu não quero dizer que elas vão resolver o problema da depressão. Mas eu faço um convite a você. Se você está achando que você não está dando conta de resolver, a depressão é uma incapacidade de resolver seus problemas, o cérebro não dá conta, ele está fraco. 20% da gordura do nosso cérebro é ômega, ácidos graxos essenciais. Caramba, então use esse alimento, coloque esse alimento na sua comida, põe esse óleo de avestruz na sua comida. É verdade. Uma coisa que eu queria também salientar é a respeito assim, das nossas células nervosas, chamado neurônios. Os neurônios têm uma capa na volta. Como eu fiz aqui da célula do nosso organismo, digamos que isso aqui fosse um neurônio, que envolve os neurônios, que chama-se camada de mielina. A camada de mielina é essencial para a proteção da célula. Então, por exemplo, o problema do Alzheimer tem muito a ver com a camada de mielina, né? Porque a célula sem mielina, sem ácidos graxos, ela começa a ficar estática, né? E a célula com ácidos graxos, ela se torna flexível. E nessa flexibilidade, cada célula do nosso organismo tem que se intercomunicar uma com a outra. E se tivermos os ácidos graxos entre elas se comunicam perfeitamente entre uma e a outra. Se não tiver ácido graxo, a célula morre. Entra em choque, sobretudo, né? Isso tanto faz para Alzheimer como para demência senil. Aliás, demência senil, eu quero provar com a minha mãe. Porque a minha mãe tem 89 anos, sabe de tudo da vida ainda. Mas ela, de repente, diz assim, minha filha, hoje é sábado. Não, mãe, é terça. Minha filha, hoje é terça mesmo? Daqui a 5 minutos ela pergunta de novo. Então eu digo para ela, mãe, vamos tomar porque eu quero te ver tão capaz quanto eu de lembrar de que dia que hoje é, para que eu não tenha que te repetir toda hora. Eu quero provar isso para minha mãe. Mas melhor. Um seminário produtivo em Mirante da Serra. Os participantes atentos às informações que para muitos foram preciosas. O objetivo do evento foi debater e despertar os profissionais, estudantes e a sociedade em geral para uma saúde preventiva e uma melhor alimentação com a utilização do óleo de avestruz.
um poderoso alimento com ácidos graxos com ômegas 3, 6, 7 e 9. Nós temos vários casos de pessoas que usam o óleo de avestruz e que têm um benefício muito grande. Através desse uso popular, nós vamos transformar isso em científico, através de pesquisas científicas. Os alimentos também são usados como medicamentos. Na farmácia, nós chamamos isso de nutracêuticos. Os nutricionistas usam como um alimento funcional. Então, o alimento funcional, realmente, ele tem uma aplicabilidade para a saúde, uma aplicabilidade preventiva. Se a sua saúde está equilibrada, se você come aquilo que o seu organismo pede e precisa, necessita no seu dia a dia, muito dificilmente você vai conseguir, vai acontecer doença. O seminário abordou os temas: o efeito do uso do óleo de avestruz sobre cicatrizes, suplementação com óleo de avestruz em diabetes, o desenvolvimento dos ácidos graxos no organismo e o desenvolvimento de pesquisas, e o intestino, nosso segundo cérebro, além de outros temas. Mas principalmente a importância desses ômegas sobre a nossa pele, né? Principalmente quando se trata de inflamação, processos patológicos, como a acne grau 3, grau 4, que é uma acne severa, que muitos adolescentes têm problema com esses tipos, né, de patologia, e também contra o envelhecimento da pele. E aí a gente entra com o óleo de avestruz, podendo reduzir a chance dessa pessoa desenvolver e apresentar o diabetes e todos os seus sintomas e consequências, né? Porque esse diabetes sim pode ser evitado. Esse rapaz não quis ser identificado nas imagens, mas ele aceitou em dar uma entrevista para a nossa equipe. Ele teve HIV e, com a utilização do óleo de avestruz durante 1 ano, quando ele repetiu os exames, deu negativo. Agora? Já estou tendo a minha vida normal, já estou trabalhando e com a disposição que só Deus que sabe. Todas as pessoas que estão passando pelo que eu passei, eu sugeria que fizesse o tratamento, que vão se dar bem. Muitos casos diferentes foram relatados no seminário pelas pessoas que tinham algum tipo de doença e que foram curadas com a utilização do óleo de avestruz. Após o seminário, foi servido um delicioso almoço com carne de avestruz. Aqui neste banquete tem 2 pratos que foram preparados com a carne de avestruz. Essa carne assada e também em caldo. A carne do avestruz ela é um pouco mais escura do que a carne bovina porque ela é rica em ferro e substitui até mesmo o feijão. Agora, para você comprar essa carne é somente com encomenda. Ela custa aproximadamente R$40 e vem das cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Campo Grande. Após o almoço, os participantes foram para a corrida do avestruz nas dependências da indústria. A corrida funciona da seguinte maneira: vale a elegância, a distância e o equilíbrio do animal. Então são 3 notas que quando está concorrendo faz. Tudo é calculado para dar 10 pontos. E a corrida geralmente dura 60 segundos, 45 segundos, que é a corrida de uma pista de 150 metros. Verônica Polônio e José Bezerra participaram da corrida pela primeira vez. E eles tiveram a sensação... muita adrenalina, gostoso. Só que foi pouco, curto, né? Caí rápido. Divertido. Precisar de novo, tamo aí. Este avestruz pesa aproximadamente 120 quilos e tem 2,5 de altura. Ele chega a correr numa velocidade de aproximadamente 70 km por hora. Olha, eu acabei adquirindo um pouco mais de coragem. Para quem monta em boi, brabo, né? Eu vou montar no avestruz. Vamos ver como é que vai ser. Nós temos pessoas em Manaus com Alzheimer, estão assistindo a nós agora. O senhor já não tinha mais jeito, vai ter 72 anos, condenado, porque não tinha mais saída. Alzheimer tomou conta dele e ele em casa não conhecia ninguém. 60 dias utilizando o óleo, ele teve num congresso, numa reunião lá em Manaus,
e eles sabem disso, porque nós estávamos lá em mais de 100 pessoas, e esse senhor desce do carro andando sozinho, senta e dá um depoimento e convida todo o grupo para comer uma galinha assada no sítio dele. Gente, aquilo todo mundo chorou. Eu sei que numa próxima vez que você vier, você deve ter um registro disso. Todo mundo chorou no evento, porque o pessoal conhecia ele. Então, Ah. gente, se você está com Alzheimer, mal de Parkinson, com as doenças degenerativas, eu não estou falando de remédio. Compre esse alimento, use esse alimento no seu dia a dia, muda a sua qualidade de vida. Esses exemplos aqui não é à toa, gente. Evangelizar também é falar de coisas boas que mudam a qualidade de vida. Olha, eu teria te conhecido uma vez só e passado por ti, se não houvesse depois resposta de tudo isso que nós já falamos aqui. Eu acho que a doutora, uma cardiologista conhecida, um trabalho dinâmico conhecido no Rio Grande do Sul, junto a pessoas portadoras de câncer. Quer dizer, eu não perderia seu tempo de despencar de lá, como cardiologista que é, como médica que é, dona da vida, como diz o outro, já não, né, não precisando, como diz, dar satisfação para mais ninguém, para vir falar de um óleo, para falar de ômegas e para dizer que a vida pode ser melhor. Né? E nós que já atravessamos um pouquinho o cabo da esperança, né? Quer dizer, precisamos restaurar essa esperança, né, doutora? Mesmo, é isso mesmo. Posso falar um pouquinho mais, doutor? Diga, querida, ainda tem mais, acho que 2 minutinhos. Então, assim, por exemplo, os ômegas, eles são anti-inflamatórios. E a maior doença do nosso coração, quer dizer, uma das maiores, uma das grandes doenças, é o processo inflamatório que existe dentro de cada vaso sanguíneo. O momento que nós tratarmos as células dos vasos sanguíneos, nós vamos estar tratando também o processo inflamatório que causa adesão das plaquetas, adesão do colesterol, adesão do triglicerídeo, adesão do cálcio, formando as famosas placas que levam ao infarto agudo do miocárdio, que também levam à isquemia cerebral, também levam à trombose. Então, com o uso do ômega, nós vamos prevenir muitas doenças do nosso organismo como um todo. Imagina uma pessoa sofrer de uma trombose, sofrer do infarto agudo do miocárdio, de uma isquemia cerebral, que depois fica pro resto da vida problema social para a família inteira. Tá certo. Né? Então eu acho que os ômegas surgiram, como já o Francisco falou, é um bicho que deveria ter desaparecido junto com o dinossauro, né? E tá aí. Está aí. Tamanha eu acho resistência, né? É uma decisão divina, né? Mas só basta olhar para a pele. Você nunca mais trouxe aquela pele aqui, né? O peso daquela pele, meu Deus do céu, né? É enorme, é uma das peles mais caras hoje do mundo, né? Que utilizam para fazer 1000 coisas. O ovo da avestruz, que é desse tamanho, né? 1,5 kg, 2 quilos. Então é um negócio impressionante. Como é que se faz contato contigo, José? Então, as pessoas que quiserem, inclusive, ir lá conhecer, ir a Rondônia, você deve fazer encontros de vez em sempre lá. Nós temos grandes seminários em vários momentos do ano. Tivemos agora final de semana passado. Nós temos em Campina Grande, nós temos em Roraima, nós temos no Acre, nós temos no Amazonas, nós temos em vários lugares. Nós temos agora em Maringá, abriu também em Volta Redonda. Eu quero chamar você, empresário, que está nos ouvindo em vários cantos do Brasil, entre em contato com a gente através do site. E eu quero... Rapidinho, José. Eu sei que você trouxe alguns outros produtos. Eu quero só todos mostrar eles, né? Obrigado pelo kit que você me mandou. Esse aí é aquele que deixa a pele Esse é o creme para né? deixar a pele hidratada. Fantástico. Meu pessoal usa lá em casa. Você trouxe foi um batonzinho. Esse é o Gloss. Amor, falou hidratação assim, dos guarda lábios. o próximo para mim, viu, vovô? Tá certo. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Vindo a Brasília, sempre acompanhado e muitíssimo bem acompanhado. Por favor, me avise para que a gente possa falar de coisas naturais e, sobretudo, de coisas que nos fortaleçam. Que nos tirem dessa mesmice de deixar a gente de cabeça para baixo. Amém. Grande abraço. E se você for lá para as bandas de Rondônia, visita lá o José, né? E você vai ter a santa oportunidade de levar um tombo de uma vez. Coloca aí para encerrar. Um grande abraço.
Cordeiro viajou, o Cordeiro vem embora. Aperta o joelho. Aperta o joelho.